Sem mais delongas, gostaria agora de convidar os membros da primeira mesa redonda da nossa programação, que tratará do tema da sustentabilidade. Para tanto, gostaria de chamar Carlos Rittel, secretário executivo do Observatório do Clima. Na sequência, Elizabeth Farina, presidente da UNICA. Guilherme Leal, fundador e co-diretor da Natura. E a próxima, Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente. E para moderar esse debate, gostaria de convidar Fernanda Gimenez, mestranda na School of Economics, e também da equipe do BR Fórum 17. Peço a gentileza que todos ocupem seus assentos. Estamos muito ansiosos por esse painel. E eu passo a palavra, então, para Fernanda Gimenez, por favor. Obrigada, Rodrigo. Bom, como o Rodrigo falou, meu nome é Fernanda. Bom dia a todos. Eu faço mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento aqui na LSI. E, para mim, é uma imensa honra poder moderar essa discussão hoje com vocês. Bom, não é viável falar de Reframing Systems, tema central do nosso evento, sem discutir a necessária reformulação dos sistemas de produção e consumo. O tema desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade, que é tão difundido hoje em dia, tem diferentes definições, mas existem pelo menos 2 elementos em comum entre todas essas definições. O primeiro é que, sim, crescimento econômico é não somente compatível, mas ele só pode ser mantido a longo prazo com redução das desigualdades sociais e com a proteção do meio ambiente. E o segundo, ele só é alcançado por meio de ação coletiva. E é por isso que convidamos aqui hoje representantes com perspectivas do setor privado, da sociedade civil e do governo, porque acreditamos que nenhuma dessas visões deve ser deixada de lado quando a gente fala de alcançar a chamada economia verde na prática. Os governos, com o papel de fornecer as diretrizes e garantir o cumprimento da lei. As empresas, porque elas impactam e dependem diretamente dos recursos naturais para suas operações e não poderão ter sucesso em uma sociedade falida, além de serem, obviamente, importantes vetores de tecnologia e inovação. A sociedade civil, demandando resultados, cobrando e também olhando para o seu papel como consumidor. Então, a gente precisa compreender melhor os impactos das decisões que a gente faz todos os dias. Então, é com muitíssimo prazer que contamos aqui hoje com a participação do Guilherme Leal, cofundador da Natura, empresa brasileira globalmente reconhecida por seus esforços em sustentabilidade. Guilherme também participou da criação e promoção de diversas organizações empresariais e sociais, como mais recentemente a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, do qual vários membros da mesa também fazem parte. E o Guilherme é uma importante liderança no empreendedorismo social, da filantropia aos negócios de impacto. Muito bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado. Elizabeth Farina, presidente da União da Indústria da Cana-de-Açúcar. Além de ter ocupado posições de liderança em diversos conselhos do governo e da academia, Elizabeth foi chefe do Departamento de Economia da USP e presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. É um grande prazer tê-la aqui, Elizabeth. Carlos Rittel, secretário executivo do Observatório do Clima, uma das redes da sociedade civil mais ativas na discussão sobre meio ambiente e mudança do clima. Rittel já liderou a campanha de clima do Greenpeace e também o programa de mudanças climáticas e energia da WWF. Está engajado nos debates sobre políticas ambientais no Brasil e também nas negociações multilaterais da ONU. É um prazer contar com você aqui, Rittel. E, para finalizar, Isabela Teixeira, que foi ministra do Meio Ambiente no Brasil entre 2010 e 2016. Isabela é funcionária de carreira do IBAMA, onde exerceu diversos cargos de direção e tem atuado fortemente representando o Brasil em diversos encontros ambientais internacionais, incluindo sua reconhecida posição de liderança de destaque na COP21 em Paris. Seja muito bem-vinda, Isabela. Bom, então, nessa ordem de apresentação, eu convido o Guilherme Leal para fazer a sua fala inicial. Lembrando que todos vocês que estão aqui poderão fazer as suas perguntas diretamente aos palestrantes depois da fala inicial deles. E vocês que estão nos assistindo pelo live streaming no Brasil, poderão já começar a mandar as suas perguntas usando a nossa hashtag, que é BRFórum17.
Então é isso. Com a sua palavra, Guilherme. Obrigado, Fernanda. Bom dia a todas, a todos, meus companheiros de mesa. É uma enorme satisfação estar aqui. Queria parabenizar a organização por essa discussão com a qualidade dos palestrantes e dos participantes dessa conferência. O Brasil precisa pensar no seu futuro, o Brasil precisa saber para onde quer ir, e é com eventos dessa natureza que a gente vai construindo essa visão coletiva. Eu estava brincando aqui que eu sou provavelmente o decano nessa reunião. Eu costumava ser sempre o mais novo das reuniões que participava, agora inverteu essa coisa. E eu não vou contar minha história toda ligada ao desenvolvimento sustentável. Acredito que uma parte razoável de vocês não conhece a minha história, mas conhece a história da Natura. Quer dizer, e eu estou falando, não vou fazer aqui merchandise de Natura absolutamente, mas apenas reforçar muito rapidamente a nossa crença absoluta e a aposta que nós temos feito, que vale a pena buscar e investir num desenvolvimento de maior qualidade, que propicie a conservação do nosso patrimônio natural e a inclusão do nosso patrimônio humano no desenvolvimento empresarial. Desde sempre, eu lembro um momento muito importante da nossa história empresarial, no começo da década de 90, ali perto até da Rio 92, nós explicitamos as nossas crenças empresariais, o que a gente queria que nos direcionasse ao longo do nosso desenvolvimento empresarial, e eu não vou esgotá-las, mas a principal delas era a interdependência, de que somos, para o bem e para o mal, todos conectados. Pessoas, indivíduos, organizações, nações. Como dizia Plotino, o todo está no um e o um está no todo. Então, se a gente quer cuidar da prosperidade do nosso negócio, das nossas empresas, nós precisamos cuidar do entorno no qual elas se inserem, na sociedade a qual elas devem servir. Esta crença fundamental foi o nosso compromisso, foi o que embasou filosoficamente o nosso compromisso com um desenvolvimento sustentável, com a sustentabilidade. E aí a gente começou a tentar navegar por esses oceanos que não tinham cartas devidamente disponibilizadas. O que vem a ser isso? Acho que a pergunta está aqui até hoje e nós vamos vai poder ser assunto de mais alguns fóruns, entender e formatar melhor e buscar certos consensos a respeito do que vem a ser o desenvolvimento de qualidade, o desenvolvimento sustentável. Sabemos todos, e não vamos, acho que, perder tempo com isso, que crescimento econômico é necessário, mas não suficiente, absoluta. Hoje estamos vendo 12 milhões de desempregados, etc., etc. Estamos em busca, no curto prazo, do crescimento econômico do Brasil, mas estamos claramente, a grande maioria, convencidos. Nos Estados Unidos a coisa não está bem assim, com a sua liderança atual, mas de que não há crescimento econômico que sustente, não há sociedade que seja sustentável e que tenha qualidade de vida para a sua população, que não leve em conta a questão social e a questão ambiental. O que o Brasil tem um potencial enorme também nesta nova chamada economia verde, também é quase chover no molhado a gente falar sobre isso. Nós sabemos que a nossa biodiversidade, que a nossa diversidade social, que o nosso patrimônio natural é uma vantagem comparativa excepcionalmente relevante nesses anos que nós temos pela frente. Sabemos também que sem aquilo que se discutiu no painel anterior, sem educação, sem inteligência, sem adição de conhecimento, nós seremos fadados a ser exportadores de commodities, o que não traz prosperidade para ninguém. Então, nós temos uma combinação, obviamente. O patrimônio natural pode ser uma maldição, como sabemos todos, os países produtores de petróleo, muitos dos países que os digam, se não forem combinados com a geração de valor social para todos.
Então, como trazer esta opção estratégica para o centro de uma estratégia de desenvolvimento, eu acho que é a grande questão que se coloca aqui. Eu estava lembrando aqui com a minha amiga ex-ministra Isabela, de alguns momentos bastante interessantes que nós tivemos, um deles por ocasião daquele momento em que o ministro Joaquim Levy tinha sido nomeado ministro da Fazenda, e que a Isabela estava à testa do Ministério do Meio Ambiente, quando a gente conseguiu justamente um grupo que é a coalizão, sobre a qual eu vou falar 2 minutos logo em seguida, teve uma audiência, no meio de todas aquelas confusões que todos hão de se recordar, com o ministro da Fazenda, com a ministra do Meio Ambiente e com uma representante do Ministério da Agricultura. Foi a primeira vez que nós tivemos o núcleo do pensamento estratégico brasileiro discutindo o que poderia ser um vetor de desenvolvimento para o Brasil. Nós não fomos lá pedir verba, nós não fomos lá pedir dinheiro público subsidiado. Nós fomos lá dizer, olha, o Brasil está em busca de uma estratégia de desenvolvimento. E é óbvio que uma indústria, uma agricultura sustentável e produtiva, como o Marcos aqui vai falar melhor, o Marcos Yankee, etc., etc. Uma indústria florestal robusta. Isto é o caminho para a construção de um processo de desenvolvimento que pode trazer muita prosperidade compartilhada, muita inclusão social para esse país. E tivemos uma discussão riquíssima, que infelizmente o tempo foi curto dos atores ali presentes e não pôde ir avante. Mas eu aproveito esta fala para dizer, primeiro, o que aconteceu? Coalizão, né? Como é que se vê, quais são os desafios da implementação de uma estratégia ou de viver um processo de transição para uma economia verde? Na minha vida pessoal, eu tenho visto algumas coisas. Se a gente não tiver um olhar sistêmico, se a gente não entender quais são pontos de atuação, pontos de acupuntura que a gente pode mover o sistema, fazer com que o sistema se progrida, evolua. E se a gente não conseguir trazer diversos atores envolvidos naquela mudança para promovê-la, a gente dificilmente logra êxito na mudança. Então, do que nós estamos falando? Durante um bom tempo, e também tivemos aqui episódios lá na discussão do Código Florestal, os diversos atores, o agronegócio, o ruralismo menos esclarecido, as ONGs ambientais, as associações de produtores, as empresas, estavam se degladiando. Foi um momento muito complexo de divergência total e muito baixo diálogo. O que foi a coalizão e que o Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura? Foi um movimento de dizer, sem conversa, sem diálogo democrático, sem fatos e dados para se analisar, sem se construir uma agenda comum, não adianta a gente esperar que só os governantes de plantão, porque os governantes são sempre aqueles de plantão, conseguirão implementar uma agenda dessa natureza. Nós precisamos, enquanto sociedade civil, enquanto iniciativa privada, enquanto organizações não governamentais, nos articularmos em torno de um processo que seja legítimo, que legitime aquela proposição e que possa dialogar com as diversas autoridades, com os diversos governantes, no sentido do estabelecimento de políticas públicas. Eu acho que essa foi uma inovação bastante importante, eu não vou me alongar demais por causa do tempo, mas foram inovações, que foi uma das solicitações feitas aqui pelo painel, pela Fernanda, para dizer o que nós podemos fazer para facilitar essa transição. O que eu estou dizendo é que conversar, que reunir pessoas com visões divergentes, com interesses divergentes, mas com muitos interesses em comum,
trabalhar esse processo de convergência nos parece absolutamente crítico para essa transição para essa economia, para que a gente possa explorar o potencial que nós temos. Um segundo exemplo curto. Me lembro também aqui da Isabela, nessa mesma época, à frente do Ministério, na discussão do Código Florestal, dizendo para aqueles que queriam maiores defesas aqui ou ali, dizendo, olha, vocês não sabem o que é lidar com o Congresso, nós estamos aqui, pode ser muito pior, vocês estão reclamando que não está bom, dá para ser muito pior, porque os interesses, a fragmentação, não podíamos entrar na discussão aqui da estrutura política, que o ministro Barroso já nos brindou com as suas opiniões, mas é muito complexo o Executivo lidar com o Congresso, ainda que tenha a melhor das boas intenções. Só para dizer um outro tipo de iniciativa que a gente está envolvido de alguma forma, que é a constituição de uma rede de novas lideranças políticas, que são transversais ao sistema partidário. Porque, visão sistêmica, se a gente quer implementar uma economia verde, se a gente quer fazer prosperar uma agenda, nós estamos numa democracia, ainda bem. E isso nós temos que criar lideranças que sejam portadores, que sejam representantes desta visão madura, desta visão que busca um futuro diferente para esse país, que busca o Brasil, o outro Brasil que todos nós gostaríamos de morar. Como vocês sabem, eu tive uma breve passagem pela política justamente para ajudar a trazer uma agenda. Eu nunca pretendi acessar o poder. Eu pretendi ajudar com a minha participação na eleição de 2010, junto na chapa de Marina Silva. Meu propósito pessoal nunca foi de chegar lá, aliás, me assustava um pouco até a hipótese, mas foi de ajudar a trazer uma agenda para a discussão nacional. A agenda é exatamente esta agenda que nós estamos aqui discutindo, que é como transitar de um crescimento econômico de curto prazo para um desenvolvimento sustentável, compartilhado, inclusivo, mais justo e que permita a prosperidade dos brasileiros. E, nesse sentido, depois daquelas eleições, nós falamos, refletindo com um grupo mais próximo, falamos, o que faz? Honestamente, eu cansei de partido e não acho que a linha de frente da política seja a minha vocação. Mas sem a política não vai se mudar esse país. Sem a política não vai se implantar novos modelos de desenvolvimento. A política, como disse o ministro Barroso, precisa ser resgatada, ela precisa ser revalorizada. Fora da política é a barbárie. E aí nós resolvemos começar um processo, quem não sabe arruma alguém que saiba, nós criamos um processo de revelar, dar apoio a novas lideranças políticas comprometidas com duas coisas. Ética, transparência, que a gente não vou gastar muito tempo para saber que a política está precisando de resgatar o seu caráter de servir o público e não se servir do público. E dois, estar aberto e desejoso de discutir o que vem a ser o desenvolvimento sustentável desse país, usando as suas potencialidades. Este movimento começou em 2012, hoje tem cerca de 500 a 600 lideranças já fazendo parte desta rede, para que no futuro a gente tenha um congresso. Eu acho que isso são movimentos de décadas, eu não tenho nenhuma pretensão de ter milagrosa, que não acredito nisso. Acredito na força de vontade, sou alguém que trabalha com a esperança. Mas para que a gente tenha uma representação diversa, que represente em diversas regiões do país, que diversos aspectos, diversas versões ideológicas, para discutir como é que a gente cria esse Brasil do futuro. Acho que é uma inovação que merece ser examinada apenas como inspiração para dizer é difícil, mas dá para avançar. Um fecho
nós estamos participando de um novo movimento. Eu não consigo viver sem esperança. Eu também me incomodo muito com o Brasil que nós temos, mas não consigo desistir do Brasil, nem mudar do Brasil, nem dizer não tem jeito. Tantos países já foram, ainda estava andando nessa cidade que é maravilhosa também, tanto quanto o Rio de Janeiro, em muitos aspectos diferentes. Nós falamos, esta cidade já não teve saneamento, já teve doença espalhada, já teve praga, já teve tudo, e foi transformada. Nova York, que é uma cidade, outro centro do mundo, já teve condições, os gangues de Nova York mostram como era uma barbárie aquilo. Por que nós fomos destinados a ter a insegurança que temos, a ter o nível de corrupção que temos, a ter a diferença, a desigualdade que temos, brutal? Então, eu não consigo viver sem esperança. O mais novo movimento que nós estamos ainda embrionariamente desenhando e criando, tomei carona nesse movimento, mas estou entusiasmado. É um movimento que transcende o Brasil e que chama-se, está sendo apelidado de Believe.Earth. Quer dizer, vamos acreditar, vamos ser capazes, nós como sociedade global, vamos renovar a nossa capacidade de visualizar um futuro onde as tecnologias que estão aí, que estão acontecendo, que vão transformar todo o horizonte de energias, etc., podem criar um cenário de uma sociedade global mais próspera, mas com uma prosperidade que seja, de fato, compartilhada, que não deixe ninguém para trás. Eu convido todos vocês a serem partícipes desse movimento, porque é assim que eu acredito que as mudanças se constroem, com a participação de todos e cada um de nós. Obrigado. Muito obrigada, Guilherme. É sempre bom nos inspirar com essas novas ideias, esses novos desejos. E agora eu vou passar, então, a palavra para a Elizabeth Farina, que vai nos contar também um pouco da perspectiva da indústria do açúcar, do etanol e da bioeletricidade nesse tema. Muito obrigada. Fernanda, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Foi muito bom não ser o primeiro painel para a gente perceber como... na hora que você vai falar, né, que o tamanho da responsabilidade que te colocam, dado a profundidade e a qualidade do debate que a gente está promovendo aqui. Então, é uma honra, vale cada minuto a pena de cruzar o Atlântico para chegar aqui e falar, trocar ideias com vocês. Bom, eu vou focalizar no rumo à economia verde. Eu sei que sustentabilidade é um conceito guarda-chuva que traz várias dimensões. Vou focalizar mais na questão mesmo ambiental, que é um enfrentamento diário que a gente tem que fazer, e especialmente quando a gente pensa a perspectiva econômica da estratégia para enfrentar a questão do aquecimento, que é uma questão que vai impactar o Brasil e muito, mais o Brasil até do que muitas outras economias. Então, esse é um momento que eu acho que é muito importante para o debate, porque nós temos aí consequências vindouras, não é, que podem nos afetar muito negativamente. Mas o que também eu vejo é que, muito mais do que uma ameaça, ela é uma tremenda de uma oportunidade do Brasil reencontrar o caminho de um projeto de desenvolvimento diferente, né? Bom, esse é um tema desafiador, e é desafiador por quê? Porque o nosso sistema econômico, como ele funciona, ele não é capaz de dar conta dessa questão sozinho. Ou seja, nós temos uma questão aí do sistema privado de preços, que é um sistema muito eficiente, de baixo custo, que permeia toda a economia, que faz uma porção de coisas positivas, mas nessa área ele falha flagrosamente. E falha por várias razões. Falha porque benefícios sociais
decorrentes de políticas redutoras de emissões e, portanto, que combatem aquecimento global, benefícios sociais são muito maiores que os benefícios privados. Por outro lado, custos sociais são muito superiores aos custos privados. Isso nos leva a uma equação de subinvestimento em sustentabilidade, em redução de emissões, ou qualquer coisa que venha a promover a redução de emissões, e um superinvestimento exatamente no oposto, né? Então, em combustíveis fósseis, em práticas que geram muita emissão de gás de efeito estufa e outros tipos de poluição, né? Então, nós estamos numa equação em que os preços de mercado não refletem a avaliação social versus a privada. Nós vamos ter um problema, nós temos que corrigir, de alguma maneira, esses preços relativos. O mercado sozinho não dá conta de fazer isso. Eu, que sou uma defensora de concorrência para solucionar muitos problemas, a concorrência também não resolve. Então, nós temos aí um desafio. O segundo desafio é que essa é uma questão intergeracional. Eu vou ter que investir hoje para gerar consequências amanhã. Quem investe hoje não é quem vai se beneficiar, provavelmente, das consequências disso amanhã, seja para o bem, seja para o mal. Né? Se eu não investir hoje, vai ter consequências. Se eu investir, também vai ter consequências. Ou seja, nós estamos num momento que não dá para ser inconsequente. Qualquer coisa, não fazer nada tem consequências. E tem consequências para gerações futuras. O ponto é, quem é que vai pagar essa conta? Né? Deixar para as gerações futuras, a conta vai ser bem alta para elas. Mas, enfim, é meu neto que se vire, né? Então, essa questão intergeracional ela também desafia os incentivos econômicos para o investimento e para as estratégias empresariais. Além disso, essa é uma questão que afeta a todos nós, queiramos ou não participar. Nós vamos ser afetados. E, mais do que isso, nós temos uma questão que transborda fronteiras soberanas. Então, também não adianta um país sozinho querer dar conta desse recado, porque é impossível. Porque o aquecimento global não reconhece fronteiras geopolíticas. Então, temos mais um desafio, que é a expressão do carona. Né? Os outros vão fazer e eu vou me beneficiar, e eu não preciso pagar essa conta. Isso empobrece a coordenação privada, dificulta a estratégia conjunta. Então, nós temos vários problemas aí para enfrentar essa questão. E uma delas é fundamental, que é o título de um livro do professor Eduardo Janetti, que é Qual é o valor do amanhã? E isso também tem uma diferença grande. Quanto eu desconto o resultado do futuro para o presente? Quanto é que vale isso hoje? E como é que eu tenho que comparar com os recursos necessários para fazer os investimentos para enfrentar esse desafio? Então, muitos desafios. Há esperança? É uma pergunta razoável. Há esperança? Eu acho que há esperança. E eu vejo essa esperança todo dia crescer quando eu vejo o setor produtivo se engajar nesse debate, estar presente lá no Acordo de Paris, em salas e salas de discussão, setor privado, inclusive a indústria do petróleo, presente, discutindo formas de superar esses desafios que eu acabei de descrever. Como é que eu precifico o carbono? Como é que eu precifico, valorizo benefícios sociais que não estão embutidos no preço de mercado? Vou abastecer o meu carro com etanol ou com gasolina. Naquele preço não está o custo social do tamanho que ele é. Não está também o benefício social do tamanho que ele é. E, portanto, eu vou tomar decisões equivocadas, né, para o futuro. Essa discussão de mecanismos de precificação de carbono, de formas que eu tenho de precificar produtos, estratégias
formas, né, do seu dia a dia que são redutoras de emissão, como é que eu valorizo isso economicamente para atrair o investimento? E para atrair o empreendedorismo. Tá certo? Como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo essa equação? Porque não se iludam. O fato do mercado não funcionar não quer dizer que o Estado funciona bem. Não significa que o Estado tem a capacidade de superar todos esses desafios. A gente tem que encontrar um meio termo, que vai ser uma coisa diferente. É que nem a coalizão que o Guilherme mencionava, né, que coloca junto o Observatório do Clima, coloca empresários da estatura do Guilherme Leal, coloca entidades como a única, que eu tenho a honra de liderar, né, de presidir, e estamos lá numa discussão, nós temos uma mesa de conversa, né, que talvez seja uma das coisas mais valiosas que essa coalizão promove. Vamos pegar o que é de melhor de cada um, né, e ver como é que nós vamos enfrentar essa questão que é de todos. Então, essas discussões privadas no âmbito da discussão do Acordo de Paris foi uma das coisas que me deixou mais animada de assistir lá, apesar que eu descobri que os biocombustíveis estavam na desgraça naquele momento, né? Eu achei que eu estava assim, cheguei lá toda achando que ia abafar, né? E só ouvia o nome biocombustível quando eu mesmo levantava a mão para fazer a pergunta. Então, mas lá eu presenciei muitas e muitas discussões buscando enfrentar essas questões com o setor produtivo, o setor privado, junto com o governo, junto com ONGs. Super importante. Bom, NDC brasileira, compromissos brasileiros. Eu acho que essa forma de levar a questão para o debate ambiental foi diferente, quer dizer, foi dos países para o acordo, diferente das anteriores edições de acordos de clima, que vinham muito de cima para baixo. Cada país levou as suas contribuições, que ele achava que dá conta de fazer e que ele dá conta de oferecer. Então, nessa visão, há um comprometimento, acho que, muito maior. Mas eram propostas. Então, a proposta brasileira é audaciosa, 43%, podia ser mais, eu sei, mas ela foi audaciosa, 43% de redução de emissões em 2030, quando comparado a 2005, e a base da NDC brasileira, do compromisso voluntário brasileiro, é uso da terra e energia. Basicamente, onde nós temos vantagens comparativas que são base para as nossas vantagens competitivas, se a gente souber usar positivamente. E, para essa contribuição, na área de energia, nós temos saindo de uma matriz muito limpa, porque hoje a matriz brasileira já tem 41% de renováveis, que é muito superior à matriz mundial ou dos países desenvolvidos, extremamente maior, mas já foi 45%. Tá? Então, não podemos deitar sobre o que a gente já tem, nós temos que nos consolidar dessa maneira e ir adiante, né? Então, 41% de renováveis, muito importante. A segunda fonte de energia brasileira é a biomassa, da qual 90% é cana-de-açúcar. É a segunda, depois do petróleo. A hidrelétrica é a primeira em energia elétrica, mas a biomassa é a segunda depois do petróleo. Isso da nossa matriz energética. Então, nós temos aí uma capacidade de consolidação e de avanço enorme, só que também temos um desafio enorme. A conta vai mais ou menos no seguinte: seria necessário, para cumprir as metas brasileiras, 280 bilhões de euros. Cálculo feito pelo BID, né, com base em trabalhos, inclusive, envolvendo a Fundação Getúlio Vargas, né,
Quer dizer, não é um desafio pequeno do ponto de vista econômico. E não é pequeno, porém, ele tem algo interessante a nos colocar. Hoje existe a formação de fundos de investimento para a economia verde, climate bonds, green bonds, que gera liquidez, vamos dizer, de recursos para que esses investimentos sejam feitos. Só que não basta ter disponibilidade de recursos, precisa ter quem queira aplicá-los. E quem quer aplicá-los? Quem enxerga retorno. Não tem jeito, bond é bond, seja green ou seja brown. Então, eu preciso ter retorno de investimento. Para ter retorno, eu preciso ter reconhecimento econômico de custo de carbono, de externalidade positiva de redução de emissões. Isso precisa de mecanismos novos, que não existem ainda espalhados pelo mundo. E temos uma experiência ruim vinda lá do protocolo de Quioto, do mercado de carbono, de crédito de carbono, que não funcionou direito. Eu não tenho tempo para explicar isso aqui. Mas há conserto, né? E essa equipe do Joaquim Levy, que trabalhava aí com a Isabela, parava para pensar exatamente isso. Que mecanismos vamos usar para que isso aconteça e que eu possa colocar a questão da sustentabilidade num ambiente de economia abrangente e que possam haver compensações entre setores que são mais fáceis de gerar redução de emissões e aqueles que são praticamente impossíveis. Nós não vamos deixar de ter petróleo em 2030, né? Mas nós podemos trabalhar com a coisa de ter mais de uma fonte, uma matriz energética, para falar de energia, diversificada, né? Segurança energética de um lado, mas uma segurança energética sustentável, né? Com baixa emissão. Eu já passei meu tempo, né? Eu esqueci que hora que era lá. Então, eu olhei para o relógio e esqueci. Quem que estava mostrando o papel? Ele rasgou o papel, está rasgando os pulsos. Eu estava olhando o relógio, não estava olhando. Deixa eu só... para terminar, eu queria dizer o seguinte, eu sou uma pessoa esperançosa. Então, eu acho que a NDC brasileira, que era uma proposta de compromisso, vai virar alguma coisa de fato. Nós fomos para Marrakech. Em Marrakech, o biocombustível estava presente. Veja que interessante. De um ano para o outro, mudou alguma coisa. Porque, de repente, ficou um tema importante. Nós conseguimos juntar uma quantidade de gente para discutir isso muito grande. Então, foi muito importante. E mais, existe hoje no Brasil, em curso, a construção de um programa de redução de emissões de combustíveis, para dar um exemplo, esse eu estou acompanhando de perto, que está realmente sendo construído a 4 mãos, governo e setor privado, e que eu espero que tenha continuidade. Ele vai ter que enfrentar aí uma guerra, uma batalha, né? Mas ele chama RenovaBio, vou deixar esse nome aqui para vocês ficarem lembrando dele, porque ele é a concretização, quer dizer, é o projeto de ação vinculado ao compromisso brasileiro lá de descarbonização do setor de transporte. Super desculpa com o tempo. Eu estava procurando aqui no relógio e ele estava mostrando o papel lá. Imagina. Muito obrigada, Elizabeth. Infelizmente, a gente realmente tem esse problema do tempo, senão a gente ficaria aqui ouvindo você falar por muito mais tempo. Enfim, mas muito obrigada. Bom, então agora eu vou passar a palavra para o Riton, que ele vai falar para a gente sobre os grandes desafios que a gente está enfrentando com relação à governança socioambiental no Brasil hoje em dia. Então, aqui, muito obrigado. Em primeiro lugar, bom dia a todas e a todos. É um prazer, um privilégio estar aqui participando desse evento. Acho que a primeira reflexão que a gente pode fazer é que esse tipo de debate, com esse nível, com essa diversidade, com essa civilidade, precisa acontecer no Brasil também. Então, exemplos como esse, de eventos recentes que também aconteceram com o envolvimento de universidades americanas, é fundamental que a gente tenha, porque a gente deixou de discutir país e passou a discutir um debate que parece muito mais uma disputa entre torcidas organizadas do que, de fato, uma reflexão sobre que caminhos que a gente quer construir em conjunto para o nosso país.
Muito obrigado. E o escopo deste debate, né, do Reframing the System, Systems, que nos leva ou pede uma reflexão profunda sobre pilares chaves da nossa estrutura social, das nossas estruturas, é exatamente o tipo de reflexão que a gente tem que fazer sobre a emergência climática. Mudanças climáticas, a gente celebra ainda o Acordo de Paris, né, a gente ainda não conseguiu sair da fumaça gerada pelos fogos de artifício quando o acordo foi firmado, todo mundo recebeu. Né, se a gente não salvou o planeta, pelo menos a gente salvou a chance de salvar a nossa qualidade de vida e dos nossos filhos e netos por muito tempo. Né, então, a gente tem condições ainda de fazer o que é necessário, mas exige reflexão profunda sobre as escolhas que a gente faz, né, sobre as escolhas que a gente tem agora diante de nós e que a gente tem que fazer com responsabilidade, levando em consideração a emergência, a crise e todas as crises, né, no Brasil, que passa por muitas crises. A crise climática se soma às demais e deve nos levar a uma reflexão sobre que caminhos que nós queremos seguir. Do ponto de vista da agenda climática, algumas escolhas são muito claras. O Brasil tem um custo estimado em 800 milhões de dólares mensais associados a desastres naturais hoje, com um pouco mais de 1 grau de aquecimento global. Daqui para frente, a tendência é ser pior. Eu sou otimista também. Se eu não fosse otimista, eu seria teimoso e minha teimosia estaria ultrapassando o limite da burrice. Por isso que eu insisto em estar em espaços como esse e à frente do Observatório do Clima, que é uma rede que há 15 anos busca promover o debate sobre como o Brasil enfrenta a crise climática, né? Como disse o ministro Luiz Roberto Barroso, né, ele fez a referência ao filme do Woody Allen, o Match Point. A bola bateu na rede, ela subiu e ela está descendo, e cabe a nós, a sociedade, decidirmos qual é o lado da quadra que ela vai cair. Se é o do avanço, do progresso, ou é o lado dos retrocessos, ou o lado da economia do passado, um olhar em que a gente posterga, a gente não enfrenta os desafios, a gente não toma as decisões necessárias. Nesse painel, a gente tem uma riqueza enorme, né, de personalidades que representam o que nós podemos ser. A gente está no momento de escolha de que nação nós queremos ser no futuro. E aqui a gente tem 3 exemplos. A ministra Isabela Teixeira, que liderou os esforços do Brasil antes do Acordo de Paris, e vamos lembrar, em meio já à crise política e econômica, teve auxílio, como muito bem citado pelo Guilherme Leal, de pessoas como o ministro Joaquim Levy à época, mas levou à frente esse desafio, e mesmo que com críticas da sociedade, reclamações, quando foi anunciada a meta brasileira, nós reconhecemos o esforço, também criticamos, não, uma rede que se chama Observatório sempre vai estar de olho naquilo buscando puxar a barra um pouquinho para cima. Então, com a sua liderança, assegurou que o Brasil, não só com o seu esforço diplomático, contribuísse para que a gente chegasse à conclusão de uma negociação com sucesso, que é o Acordo de Paris. Sucesso na negociação, a implementação é outra história, né, por todos nós. E também na definição de metas de redução absoluta de emissões, que, como disse a Elizabeth, embora a gente considere que seja possível fazer mais, há que se reconhecer que o Brasil foi a única grande economia emergente, a única grande economia em desenvolvimento, a ter definido uma meta de redução absoluta das suas emissões no âmbito do Acordo de Paris, né? Temos a Elizabeth Farina, que representa um setor que é parte da solução e que, por diferentes circunstâncias, antes da crise climática, o Brasil decidiu investir, que é o de bioenergia. Tem capacidade, tem massa crítica, depende de política pública, depende de vontade política, depende de instrumentos para transformar essa vantagem comparativa em vantagem competitiva, como muito bem falou a Fernanda. E temos o Guilherme Leal, que, na vanguarda do setor privado, que há muito tempo resolveu transformar a sustentabilidade na sua estratégia de negócios, né? E não apenas limitá-la à discussão de comunicação. Lembro, Guilherme, muito rápido, na década de 90, uma das suas funcionárias, amiga minha, que estudou comigo
na faculdade, ela me ligou porque a Natura estava preocupada em não apenas pagar pelos insumos que vinham da floresta, das comunidades, mas também pelo conhecimento, muito antes da Convenção de Biodiversidade chegar a essa conclusão, e ao conhecimento tradicional agregado aos diferentes valores, né, aos diferentes insumos, a andiroba, a copaíba. Aqueles 5 minutos, só uma pergunta, eles são dos 10 minutos, só do tempo da Beth. Não, desculpa. Então, vamos lá. Vou acelerar aqui. Mas, enfim, a gente tem a possibilidade de... Aqui é um painel em que todos estão olhando para frente e é necessário que a gente faça isso. O Brasil demonstrou nos últimos 10 anos ser capaz de enfrentar a crise climática, enfrentar problemas seríssimos, como, desculpe o termo, mas as pornográficas taxas de desmatamento que nós tínhamos no país. Perdimos quase uma Bélgica por ano, nos idos de 2004, 2005. Em 10 anos, a gente reduziu a ponto de metas que o Brasil estabeleceu em 2009, metas voluntárias no âmbito da comunidade internacional, mas metas que entraram no nosso arcabouço jurídico nacional, fazem parte da Política Nacional de Mudanças Climáticas para 2020, redução de 80% na taxa anual de desmatamento na Amazônia em relação à média histórica. Reduzimos tanto a ponto de, salvo engano, ministra, em 2014, o seu secretário executivo, Carlos Klink, entre outros, dizia que iríamos cumprir a meta antes do prazo, que era chegar em 2020 em torno de 3.900 km² em média de desmatamento na Amazônia. Ainda muito, mas muito abaixo dos 28 mil km², 2.800.000 hectares perdidos num único ano. Muito antes da crise climática. Como, ministra? 2015. Então, a gente vamos passar da nossa meta, né? Vamos atingir muito antes, ou seja, estamos com um caminho preparado, inclusive, para negociar um acordo, sentar na mesa, como sentamos, assumindo compromissos obrigatórios. Antes do ápice da crise climática, a Beth já falou, o Brasil resolveu investir em energias renováveis na sua matriz e o setor do etanol é um exemplo. Ou seja, nós temos muito potencial de fazer e demonstramos isso ao longo do tempo. E nos últimos anos, de 2009 para cá, a gente investiu, entre outras políticas públicas, num plano de agricultura de baixo carbono, que é aquela política que estimula o produtor a ser mais eficiente, reduzir as suas emissões e, ao mesmo tempo, a ter uma receita melhor, né? A gente investe muito pouco, mas esse programa existe e nos dá a perspectiva de avançar muito mais. Até setores do agro falam em universalização do crédito agrícola para a agricultura e pecuária de baixo carbono, ou seja, o plano safra se tornar de baixo carbono. Hoje a gente investe menos de 2% dos investimentos do crédito agrícola do plano safra nesse plano, mas a gente tem potencial. Aí o Brasil contribuiu efetivamente. A ministra Isabela facilitou alguns dos diálogos mais complexos na COP21, de diferenciação, ou seja, justiça, não olhar sobre países desenvolvidos e em desenvolvimento, para que todos contribuam, mas com o devido equilíbrio entre compromissos a serem assumidos por todos, né? E o Brasil também foi o primeiro país, fora do G8, a falar em descarbonização da economia. Numa declaração conjunta entre Brasil e Alemanha, em 2015, o Brasil foi a primeira nação a ter falado sobre descarbonização da sua economia. Ou seja, a gente fez bastante. Ratificamos o Acordo de Paris, era uma bola quicando na frente do presidente Temer, apesar da crise política, um processo muito rápido no Congresso Nacional, ninguém era contra. Nosso negacionismo é outro, ninguém nega a crise climática. E havia um ambiente muito favorável, como disse a Beth, já foi falado pelo Guilherme, todos os setores da sociedade engajados na agenda de clima, então não existia oposição. Aprovou-se o Acordo de Paris e o presidente Temer, logo que assumiu... 10 minutos? Não, mais uns 4 minutinhos eu encerro, 3,5, eu prometo. E o Brasil ratificou muito rápido, o presidente Temer levou uma agenda muito positiva, tinha acabado de assumir após o impeachment, né, sair bem na foto junto à comunidade internacional, foi lá e entregou em mãos ao secretário-geral das Nações Unidas a carta de ratificação do Acordo de Paris. Há vários estudos envolvendo diferentes setores, mas a academia brasileira, alguns dos grandes cientistas brasileiros que demonstram que a ação climática,
é importante para o Brasil, para o clima do planeta, mas também traz benefícios econômicos e também na geração de emprego, ou seja, reduzir emissão é bom, independente do clima. Se não tivesse crise climática, investir em bioenergia, reduzir desmatamento, investir em agricultura de baixo carbono, significa investir numa economia mais eficiente e melhor, com benefícios. Nada melhor para um país em crise, né, que olhar para todo esse potencial e ver. Para sair do vermelho da crise econômica, a gente tem o verde da economia sustentável, de baixo carbono, da bioenergia, da redução de desmatamento, da restauração florestal e da agricultura de baixo carbono. No entanto, apesar de todos esses avanços e essas condições, agora a gente vive um dilema muito grande. No Congresso Nacional, onde as decisões estão sendo tomadas, existe um esforço coordenado, sistemático, de ataque à governança socioambiental do Brasil. Isso se caracteriza, entre outros, uma série de propostas em tramitação, entre elas medidas provisórias, posso dar os números, 756 e 758, duas medidas provisórias que, aprovadas em comissões especiais, se aprovadas pela Câmara e pelo Senado, vão resultar na redução de áreas protegidas na Amazônia e na Mata Atlântica de 1,1 milhão de hectares. O Brasil, né, celebra os números, o fato de ter tido resultados importantes no aumento da conservação das suas florestas. Numa das comissões especiais, a discussão foi feita em 7 minutos no Congresso Nacional. Há uma outra medida provisória que ameaça, entre outros, os esforços do Brasil para a reforma agrária, que facilita o ambiente no campo para grilagem. Eu não sei como as tradutoras vão traduzir essa palavra, né? Porque grilagem vem daquele negócio, coloca o grilo numa caixa de metal, aquilo lá, os documentos para forjar documentos de terras, e aquilo tem aparência, o grilo morde um pedaço, defeca no outro, o documento fica amarelado, aquilo fica com cara de antigo, eu coloco lá no livro do cartório e aquilo passa a ser legalizado. Há a possibilidade disso acontecer. Essas duas medidas provisórias de redução de unidades de conservação, entre outros, privilegiam não a produção agrícola, mas um esforço, um atentado a algumas unidades de conservação, porque houve grilagem de terras públicas, por exemplo, numa Floresta Nacional de Jamanchim, no interior do Pará, ocupada depois da sua criação, né? E a desafetação de áreas dentro dessa floresta nacional nada mais é do que seria o reconhecimento a um benefício a quem comete essa ilegalidade. Nós temos medidas para flexibilização da legislação ambiental, do licenciamento ambiental, a ponto de podermos ter, não só, a depender do cenário, isenção da produção, do agronegócio, em muitos casos ser isento de licenciamento, e ninguém discute, não se questiona a necessidade de haver maior celeridade para o licenciamento, mas a isenção ela não nos parece nem um pouco adequada num país que, entre outros, enfrentou desafios como o da Samarco. Lembro bem, no dia que isso aconteceu, a ministra Isabela Teixeira estava num evento do Observatório do Clima em São Paulo, nos prestigiando, mas o desastre acontecendo e até hoje ainda não resolvido, né? E a gente pode ter situações como grandes obras, até grandes obras na Amazônia, elas serem a pavimentação de estradas. E vou concluir. Rodrigo, se você está aí atrás? Tá. Rodrigo? Não, se você quiser mostrar, não sei se vai ser possível, mas ele tinha prometido para mim que ia fazer. Não, se você quiser mostrar, há um mês atrás, o Observatório do Clima tem uma reunião anual, sua assembleia anual, são mais de 40 membros. Nós publicamos uma carta em reação a essa investida contra, entre outros, além disso tudo que eu falei, direitos de povos indígenas, né, um ministro da Justiça que tem se declarado muito preconceituoso contra povos indígenas, destituiu recentemente o presidente da FUNAI porque ele buscava nomear técnicos para cargos em representação da FUNAI nos estados, e ele gostaria de atender interesses políticos, entre eles da bancada ruralista. Há um mês atrás, o Observatório do Clima publicou essa carta, ela está disponível em português e inglês, nós divulgamos, e essa semana 133 organizações ambientalistas, movimentos sociais, redes e outras iniciativas de todas as áreas se manifestaram também contra a investida. É o próximo documento, se você quiser, Rodrigo. São 133 organizações, esta semana, que se manifestaram
contra essa investida que tem apoio de setores do governo. É da bancada ruralista, mas com apoio de setores do governo. Negociar a reforma da Previdência, extremamente importante para o país, vem em troca dos votos da bancada ruralista, mais de 200 votos, 240 votos. A série de propostas é colocada como moeda de troca para que se obtenha os votos necessários para a reforma trabalhista, para a reforma da Previdência e outros. Então, embora nós sejamos esperançosos no Observatório do Clima, que a gente tenha todas as condições de discutir um outro país, de caminhar por um rumo do desenvolvimento sustentável, da descarbonização, o momento agora de profunda apreensão. E numa situação em que a gente corre o risco de se ver como aquela cobra que come o próprio rabo. Porque avançar sobre a governança socioambiental do país vai ter um preço. Vai ter um preço para as florestas, para a biodiversidade, para o clima. Desmatamento aumentou 60% na Amazônia, a taxa anual, em 2 anos. Nós não resolvemos esse problema. Nós estamos com 8 mil quilômetros quadrados de desmatamento por ano, que é mais do que o dobro do que a gente deveria estar em 2020 para cumprir a meta nacional. Né? E, como vinha dizendo, a gente não pode se ver nessa situação em que não apenas as florestas, a biodiversidade e o clima estão ameaçados. A própria competitividade da agricultura e pecuária brasileira, porque a comunidade internacional, os mercados, vão perceber que isso está acontecendo. Já existe uma sensação de preocupação. Não vai adiantar os esforços da Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos, da Apex, do governo brasileiro, do ministro Blairo Maggi, de vender para o mundo uma imagem de sustentabilidade se o resultado for esse. E, além disso, o clima também vai cobrar o seu preço. A agricultura agricultura e pecuária consomem, no Brasil, a agricultura, especialmente a agricultura irrigada, consome 60% da água no país. É extremamente dependente de um meio ambiente equilibrado. Se não houver uma reversão deste processo, que é o primeiro passo, não vamos perder, não vamos retroceder, e a gente começar a discutir um caminho de maior segurança para a sustentabilidade, o preço a ser pago vai ser da perda de competitividade e do impacto do clima também sobre a agricultura e pecuária no país. A bola está quicando, cabe a nós decidir para que lado ela vai cair. Século XXI ou século XX. A gente espera que seja no caminho do futuro. Obrigado. Desculpe por me estender. Muito obrigada. Muito obrigada, Rita, por nos colocar dados tão atualizados e o cenário do que está acontecendo hoje no Brasil. Bom, então, para finalizar essa primeira parte das apresentações, eu convido, então, a Isabela Teixeira. Obrigada. Bom, primeiro quero saudar a todos, boa tarde, quem está aqui em Londres, bom dia, quem está no Brasil, né, que está acordando sábado de manhã para ajudar a salvar o planeta. Né? Então, uma coisa assim. Primeiro, eu quero não só cumprimentar e agradecer os organizadores. Eu não pude vir ano passado, mas cumpri a minha palavra que eu viria esse ano, então aqui estou. E também pela oportunidade de rever grandes amigos, alguns deles sentados à mesa comigo, novos amigos também. E tem a turma tombada pelo patrimônio, que está sentada, uma parte está sentada no auditório, e também a oportunidade de rever alguns amigos ex-ministros, com quem eu tive a honra de trabalhar. Okay? Eu estava ouvindo atentamente aqui todo mundo falando e fiquei pensando o que eu vou falar. E acabei que eu acho que eu vou tentar um pouco provocá-los ou pontuar alguns pontos, algumas questões, perdão, da fala de todos, até para facilitar um pouco o debate. Também um pouco a análise do que eu acho que vem pela frente. Duas questões para começar. Assim. Primeiro, eu jogo tênis, e não necessariamente você tem que esperar a sua bolinha cair. Pode ser que alguém mexa na rede e desloque a rede, e a bolinha cai do lado errado. Tá? Então, eventualmente, a desmobilização do Acordo de Paris para alguns atores estratégicos do mundo, tá? Nós estamos falando de geopolítica do carbono e do desenvolvimento, que é isso que nós estamos falando concretamente, pode ser que tenha gente mudando na rede. Tá? Enquanto a gente está olhando para a bolinha, tá? E eu jogo tênis, eu sei o que significa isso, você pode
mudar a rede e ser mais perverso, cair para o lado que você quer. Então, a primeira brincadeira, mas não é uma brincadeira, porque na discussão de negociações globais, de geopolítica, enfim, dos interesses que, na realidade, os países guardam, isso gera situações de muita incompreensão sobre o Brasil. E, às vezes, você também falou, Rico, sobre imagem do Brasil. É muito difícil construir uma imagem ou desmontar uma imagem, como, por exemplo, já falaram que tem cana na Amazônia. Eu acabei de vir de Bruxelas, do Fórum Global de Cenários da Agricultura no Mundo, tá? E um jornalista da BBC me faz isso. Eu fiquei olhando para a cara dele, e, aliás, me repete dados que não diziam nada com o Brasil. E eu tive que começar a intervenção dizendo que ele estava equivocado, falando de dados alternativos, tá? Ou de fatos alternativos. Então, é óbvio que a primeira observação aqui para todos é que nós estamos num mundo real. Eu sou uma pessoa completamente otimista, mas sou absolutamente pragmática. Então, todo mundo aqui é otimista. Sejam pragmáticos também, porque a disputa é enorme. E aí a Beth traz uma visão muito crítica, como o Guilherme também, sobre o que é, entre aspas, dar mais espaço para o setor produtivo brasileiro, mas a disputa global não é tão trivial assim. Não é tão fácil assim. Se alguém observou o último índice que saiu de produção de alimentos da revista The Economist, saiu semana passada, ou essa semana, já estou perdido no tempo, semana passada, se pegar os indicadores que estão colocados ali, que contribuem para a construção do índice, o Brasil, a agricultura brasileira, está no 20º lugar do índice, tá? Que é uma agricultura tropical, que tem que lidar com a conservação de florestas tropicais, que é uma agricultura que tem 2 ciclos por ano, no mínimo, de produção de alimentos. E eu não sou ministra da Agricultura, hein? E nem quero ser. Tá? Fui ministra de meio ambiente e está bem. Tá? E trabalhei na área há 32 anos. Mas, se você olhar isso e olha o que a revista The Economist publicou, não tem uma referência sobre sustentabilidade em relação ao proprietário privado rural, pequeno, médio ou grande no Brasil, ter que preservar áreas de vegetação nativa com restrição de uso da propriedade privada, que chega a 80%, porque nós defendemos a proteção da Amazônia globalmente e nacionalmente. Porque também não existe nenhum projeto de desenvolvimento do país, ou não pode existir, sem que a Amazônia tenha um papel estratégico na agenda de desenvolvimento do país. Isso é outro erro. Se acharem que vamos continuar promovendo desenvolvimento com uma miopia sobre um bioma que ocupa 61% do território brasileiro. Então, não se trata de guerrear com a Amazônia, ou com o Cerrado, ou com o Pantanal, ou com a Mata Atlântica, ou com a Caatinga, ou com o Pampa. Trata-se de reconhecer um país que é um país com vários Brasis, é um país heterogêneo, é um país assimétrico e um país riquíssimo exatamente por tudo isso. E com uma coragem enorme de se fazer valer no mundo, onde os países em desenvolvimento ou as economias emergentes disputam tremendamente espaços no comércio global e na geopolítica global de comércio, tá? Em relação a economias consolidadas que não querem mudar, falam de uma cobertura geral sobre sustentabilidade, mas não querem levar adiante, de fato, tá? A questão de sustentabilidade como um indicador de desenvolvimento e de performance, por exemplo, de comércio global. Daí a chamar as barreiras não tarifárias associadas à questão do comércio global. Tem aqui o ex-ministro da Indústria e Comércio, que certamente vai falar sobre isso, estou provocando. Ou cadê a Cláudia da TAM, que deve estar aí nervosa, preocupada com as emissões. Cada vez que decola um avião, tá? Tem que saber como é que carimba isso, chega no lugar, volta aqui, etc., porque o Rittel, quando compra a passagem dele, planta 5 árvores. Isso é mundo real, senhor. Se não planta, tem que plantar. Eu já plantei mais. Para cada passagem, você viaja feito um louco. Você tem uma pegada de carbono desse tamanho, rapaz. Você pensando o quê? É enorme. Definitivamente então, é grande. O que é fato? Eu resolvi brincar com ele, porque eu adoro brincar com o Rita. Ele fica nervoso, ele fica inquieto. É uma delícia. Não, estou tranquilo. A grande verdade, eu estou falando isso, brincando aqui para descontrair, porque deve estar todo mundo com fome, ainda tem que ouvir a gente falar 10 minutos e o garoto já sumiu, ou seja, já está eliminado. Mas eu estou falando, por exemplo, no setor de aviação, ou a disputa sobre biocombustíveis para a aviação, no mercado, e a necessidade de competitividade, por exemplo, das empresas brasileiras em aviação. E a gente vem com a cápsula do clima,
e fala, não. Tá? E a regra perversa do curto prazo, porque a regra perversa do curto prazo oferece alternativas, às vezes, para tirar o empresário brasileiro da competitividade ou da competição. Estou falando algum absurdo, Armando? Não, né? Você me ensinou isso, eu me lembro. Eu sempre falo que sou burrinha, mas sou atenta. Né? Mas é óbvio que a gente não pode discutir desenvolvimento pregando só para convertidos. Tá? Então, é óbvio que para pregar para não convertidos, e vou usar a expressão pregar, porque hoje em dia Nossa Senhora de Fátima, 100 anos, o Papa está lá, o único argentino que a gente topa, né? Enfim, que fez um belo trabalho para a Conferência de Clima, um belo trabalho, tá? Invejável que o Vaticano fez como Estado para a negociação do sucesso da Conferência do Clima, do Acordo de Paris, tá? Inclusive em relação aos direitos sociais, uma abordagem climática mais inclusiva, e que, no Brasil, a CNBB teve um papel extremamente estratégico, ninguém fala disso, ninguém sabe disso. Né? Mas a gente estava lá redigindo, na negociação, um texto que pudesse acolher essa visão social mais inclusiva, global, e as assimetrias, operar para resolver as assimetrias sociais do mundo, que é muito injusto. Se o Brasil resolveu a fome, o mundo não resolveu a fome. E o mundo precisa que o Brasil opere como maior produtor de alimentos dos próximos 20, 30 anos. E nós teremos que oferecer isso restaurando floresta, protegendo a vegetação nativa, gerando credibilidade, porque é importante ter credibilidade, manter a palavra e cumprir, porque é a tal situação de ter uma visão de longo prazo e poder operar planos de curto prazo que levem à visão de longo prazo e fazer os ajustes necessários. E aí eu já ouvi muito na minha vida pública, como eu estou velha não, tombada, dizendo, literalmente, que não conseguimos dialogar com os 4 anos, 5 anos de governo e a visão de 30 anos. Conseguimos, sim. Temos que conseguir. Se a gente consegue, de fato, amarrar as questões estratégicas, como a questão do clima, que é uma questão global e uma questão que opera localmente e nacionalmente, onde o empresário brasileiro, o pequeno agricultor, todos eles serão expostos a situações para o bem e situações para o mal. A economia brasileira, ela não vai poder, a nova economia brasileira, vai chamar do jeito que quiser, verde. Eu falei para o Algol que tinha 50 tons de verde, ele concordou comigo. Tá? Aí eu falei, olha, pode escolher o que quiser. Eu falei, esse novo caminho com a economia de baixo carbono, ela literalmente precisa ter uma visão inovadora sobre o mundo que nós queremos, não é só sobre o Brasil que nós queremos. Daí o Guilherme mencionar iniciativas globais, como a Business.Earth, Believe.Earth, essa do Paul Krugman? Não. Made in Brasil. Made in Brasil e vai na trilha do Pega Global. Então, tá vendo? Então, Made in Brasil. Então, na realidade, ou ela falando da questão do novo programa de investimento de biocombustíveis, da nova visão, como é que se vem do Brasil, isso, de fato, tem que dialogar com a questão de médio e longo prazo. Mas você tem que resolver questões imediatas, porque é assim que a tomada de decisão política acontece. Ela acontece com a visão de longo prazo, é o caso da NDC do Brasil. Não foi a NDC do Brasil, e hoje a NDC do Brasil, um desenho feito só porque o Joaquim Levy e os outros ministros estavam comigo e foi pedido pela presidente fazer isso. É porque nós apostamos. Por que é economy-wide? Por que é a abordagem de redução absoluta? Porque nós apostamos numa visão de longo prazo econômica para o país como sendo de baixo carbono, que traria a questão da infraestrutura de baixo carbono, que traria a questão da inovação tecnológica, que traria o novo papel da agricultura, do pequeno ao grande proprietário. E eu concordo que não adianta vender coisas no curto prazo. Tem que ser sustentável. E, para ser sustentável, para bancar, tem que ter, por exemplo, os mesmos indicadores ou índices que o povo usa aqui fora para condenar a gente. Vamos fazer como é que é a agricultura tropical. Eu tenho uma agricultura tropical, eu tenho que preservar a floresta tropical. Eu quero saber se o agricultor francês aqui na Europa banca uma área de preservação permanente e mais uma reserva legal na sua propriedade que ocupe 35%. Eu não vou nem falar 80%, não, vou falar 35%. Sem que ninguém pague para esse agricultor que ele mantenha aquilo em pé. Esse é o debate, senhores. Real. E eu tenho gente no Brasil que vem aqui fora e fala o seguinte, não, deixa eu remover e me dá 200 milhões de dólares para não remover. O que é isso? Não é assim que se discute uma visão de desenvolvimento com um fator mais inclusivo de produção, no caso de alimentos ou de biocombustíveis, ou de uma matriz energética renovável, ou das soluções das cidades brasileiras. O Brasil é um país com 85% da população vivendo em cidades. A Amazônia tem mais de 20 milhões de pessoas que vivem em cidades.
Tá? É preciso discutir isso de outro ponto. Como é que eu discuto infraestrutura? O cara fica isolado? É bonito ver alguém remar 8 dias para chegar para conversar com você? Eu vi gente na Amazônia remar 2 dias para poder acessar um ponto de um satélite para ligar o celular e usar a internet com o filho. Eu vi isso. Eu vi isso. Né? E a gente está em São Paulo, na Avenida Paulista, na Casa do Japão, bem chique, bonito, entendeu? Falando do mundo. Ou achando que mudança de comportamento é andar de bicicleta e bolsinha de algodão. Pelo amor de Deus. É bonitinho. Eu sou uma pessoa que, portanto, pragmática, às vezes, apenas algumas vezes, polêmica, mas eu nunca tive problema de fazer os enfrentamentos, e talvez uma questão que tenha mexido com todo mundo, o Acordo de Paris é um acordo que o Brasil muda a posição em 2011. Tá? A gente mudou a posição em 2011 na Conferência de Durban. Tá? E no último momento, que eu estava lendo um discurso morninho, como os portugueses falam, né? Uma coisa politicamente correta, estamos reduzindo desmatamento. Applicable to all. Tudo assim, tudo bonitinho, etc. E eu tinha acabado de sair da reunião do BASIC, que é o Grupo Brasil, África do Sul e China. E eu vi os chineses falando, aí chamei o embaixador Figueiredo, chamei o embaixador André Corrêa do Lago, e falei assim, vamos virar a mesa? Aí tentei falar com a presidente, ela estava dormindo, por causa do fuso. Eu falei, olha, vamos bancar, qualquer coisa estamos demitidos, nós já bancamos. Vamos embora. E nós mudamos o último parágrafo, nós mudamos, o Brasil disse que topava fazer um novo acordo global, desde que, já rasga seu papel, desde que todos os países do mundo topassem fazer um novo acordo. Isso que todo mundo aplaude, que é sensacional, é uma fragmentação, do ponto de vista multilateral, do multilateralismo. Porque você faz uma abordagem, Cláudia, em que cada país faz o que quer. Você não tem mais a linha de base que todos têm a obrigação de fazer pelo menos isso, como estava no regime do desenvolvido, dos países desenvolvidos, e como está preservado na Convenção de Clima. Mas apostamos isso colocando uma proposta de convergência concêntrica, onde a gente apostou, como Brasil, e convencemos todo mundo, de que cada um podia fazer um trilho novo de desenvolvimento a respeito de baixo carbono, em que, em algum momento, nós íamos juntar as partes. Essa foi a aposta feita. E essa foi a aposta feita, que colou com os outros países, com os outros parceiros, que nós trabalhamos 5 anos negociando, porque isso é uma coisa interessante. Tem um bando de gente que escreve sobre clima, um bando de gente que nunca se sentou à mesa de negociação. Não sabe o que é um colchete de negociação. Vocês não sabem como é insuportável. Vocês não têm noção o que é a tortura, tá? Do que você negociar um bracket. Tá? Os diplomatas são especialistas disso. É insuportável. Porque é o inglês com um portanto, que não é o portanto que você usa, Guilherme. Então, você acha que você fala Brazilian English, mas você não sabe ler inglês. E é um negócio que você tem que ir. De repente, eles me chamavam com o chefe de delegação, eu tenho que fazer a negociação bilateral. Eu ia lá para discutir uma palavra, um tempo de verbo. Shall, should. Shall, should, would, could. É um negócio inacreditável, inacreditável. E eu adoro as pessoas que escrevem sobre clima, sobre geopolítica de clima, sem nunca terem sentado à mesa de negociação. Não sabem sobre o que estão escrevendo, falam sobre o achismo. E isso é outra coisa que tem que ser removida. Nós precisamos, e eu gostei muito do que o ministro Barroso falou hoje, que debate público não é feito sobre opinião individual. Debate público é feito sobre fatos concretos, reais, onde a economia, os direitos sociais, as questões ambientais, os ativos ambientais, os passivos ambientais, têm que estar devidamente dimensionados. E talvez um bom exemplo que ilustra isso é o famoso Código Florestal, que, diferentemente do licenciamento, que agora a briga eu acho que é mais grave, ele ficou 10 anos em debate, cheio de contradições. E quando ele foi para o Congresso porque o Executivo esgotou todas as possibilidades, em 10 anos, em 7 anos, porque estamos 3 anos no Congresso, de ter um acordo. Eu vou usar uma palavra difícil, foi a incapacidade de construir um acordo no Executivo que levou ao Congresso. E o Congresso prontamente assumiu isso como uma responsabilidade
E foi o maior debate, depois do debate da Assembleia Constituinte, o maior debate da história da democracia brasileira no Congresso Nacional foi o Código Florestal. Não tinha uma pessoa, eu ia à manicure, ela falava do... Eu falei, gente, não é possível que todo mundo tenha um pedaço de terra, eu não tenho um hectare. Porque todo mundo tinha um caso de alguém que tinha um problema com a área ambiental. E porque a medida provisória que deu o Código Florestal de 2001, tá, mudou e foi reeditada mais de 65 vezes, sem nunca ter sido votado no Congresso Nacional. Então, os problemas vão se acumulando e as soluções de natureza política, elas são sempre plurais. Você vai construir consenso por credibilidade e pela capacidade de, vou usar uma expressão aqui econômica, redear as soluções que você está colocando na mesa, que é a história do cadastro ambiental rural. Então, teve uma turma, e aí não é uma crítica que é o Rittel, porque ele, pelos bastidores, ajudou muito, mas tem a questão das ideologias, tem a questão das posturas políticas. Então, você tira a fotografia no palco e nos bastidores você negocia. Todos passaram pelo meu gabinete, todos negociaram o texto do Código Florestal, com os 2 relatores do Senado ao meu lado, sem exceção. E eu tenho os e-mails de todo mundo guardados. Um dia eu vou revelar, na minha biografia não autorizada, o que todo mundo concordava, o que todo mundo não concordava. E aí isso é que é legítimo, é um debate, porque as pessoas, ninguém desistiu de ir lá para dentro construir ou gerar uma solução. Eu me lembro que no final do debate, a gente tinha perdido de maneira monumental na Câmara dos Deputados. Foi a primeira derrota do governo do presidente Dilma, com 410 deputados contra a gente. Isso é 2011. E nós viramos a mesa dentro do Senado, fazendo o quê? Uma aliança com a agricultura familiar, com os pequenos agricultores, com o social. O social veio para fazer a diferença. E eu tive que comer tanto carneiro e cordeiro para negociar com essa bancada ruralista, desculpe, Marcos, mas às vezes é hard, tá? Para criar condições da gente ter acordo. E eu me lembro que, no último momento, apareceu o camarão. Era a história da carcinicultura de João Pessoa. Eu falei, eu não mereço isso. Eu falei, não é possível. E, no Senado, os senadores bateram o martelo que isso não iria mexer nas áreas de preservação permanente. Os manguezais brasileiros são áreas de preservação permanente graças ao senador Luiz Henrique. Foi ele que assumiu, a meu pedido, a manutenção no texto, porque todo o interesse, principalmente da bancada do Nordeste, era remover isso, por causa da especulação imobiliária e por causa das dunas. Já falecido. Já falecido. E que era o grande vilão, porque foi o governador de Santa Catarina que diminuiu a área de preservação permanente. Era um vilão. Foi um aliado. E um homem que estabeleceu os limites até onde ele poderia negociar e pactuar. Isso chama-se exercício da política, onde você sabe onde você tem parceiros, onde você tem inimigos e onde você está sozinho. E você tem que construir soluções, porque essa é a outra tônica. Tem gente que gosta de viver de problemas. Normalmente, psicólogos, psiquiatras, advogados, delegados. Eu não vou falar, o juiz meu está aqui, juízes. Mas... e nós temos que viver de soluções. O Brasil precisa de soluções. Então, negociar um código florestal baseado em negociação... porque tem anistia. Fizemos um cadastro ambiental rural, ninguém sabia o que tinha de vegetação nativa nas propriedades privadas. Tem 104 milhões de hectares em vegetação nativa, sob domínio do proprietário privado, que ninguém sabia. O Sistema Federal de Unidade de Conservação tem 113 milhões de unidades de hectares, só para você ter ideia da dimensão. Tá? Falar de áreas protegidas no Brasil significa o público e o privado daqui para frente. Não tem sistema estabelecido de gestão pública hoje no Brasil que dê conta disso, na área ambiental. Nem no Sistema Nacional do Meio Ambiente, nem no Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Vai ter que criar coisa nova. Vai ter que lidar com o desafio que é olhar o passado para restaurar, que nós combinamos isso com a NDC, para poder ter uma economia associada a isso, e vai ter que olhar para o futuro para manter em pé. Porque a gente não quer emitir, daí a importância do cadastro ambiental rural do carbono, que está sendo feito, como também o Inventário Nacional de Florestas, que está sendo feito, para que o Brasil dimensione, hectare por hectare, o que ele tem. Então, não é mais achismo. Eu morria de inveja do Fernando, mostrando os índices dele, e eu lá, encolhida, só tinha taxa de desmatamento. E aí me perguntava assim, mas o desmatamento do resto, você que tem uma estratégia de clima pós-2020, você tem que saber tudo o que acontece no país. Nós montamos a estratégia de monitoramento de todos os biomas. E com a ciência, porque dado, informação e conhecimento que você, inclusive, empresta para a credibilidade internacional e que é auditado internacionalmente, tem que ser feito por instituições públicas com domínio técnico-científico, sim.
As empresas podem fornecer os dados que elas quiserem, mas se você não conseguir pagar a empresa, acabou seu dado. É série histórica. E é responsabilidade porque eles, como empresários, vão usar isso como um cenário de desenvolvimento do país, ou dos seus investimentos. O sistema de bancos do Brasil vai usar isso como referência para financiar o crédito. Você já está exterminado. Espécie ameaçada de extinção. Tá? Na lista vermelha, já estou terminando. Então, no fundo, o que nós fizemos em clima foi buscar uma combinação de fatores, desde a disputa de Nagoya, onde o Brasil conquista o chamado Protocolo de Nagoya, com vários atores contrários, tá? E onde o Brasil faz uma nova lei de acesso a recursos genéticos, porque quem trabalhava, eu vou falar isso, porque ele foi biopirata, ele era identificado como biopirata, tamanha incerteza, insegurança jurídica que a legislação brasileira oferecia para aquilo que parece uma coisa absolutamente natural, regular o acesso a recurso genético e a repartição de benefícios, mas fazendo com que você tenha um processo progressivo em que você possa, de fato, pagar o que é justo, o que é bem difícil de ser avaliado no curto prazo. Mas você mudar essa lógica, isso foi feito. Foram 4 anos de negociação no Congresso Nacional. 4 anos. 4 anos com a indústria. A indústria de cosméticos não sabia o que a indústria de fármacos pensava. A indústria de químicos não sabia o que eles queriam. Na hora que a gente juntou todo mundo, ninguém falava nada. Eu falei, daqui a 1 ano vocês voltem a conversar comigo, estou esperando. Porque ninguém se entendia. Isso é o Brasil. As questões mais objetivas são questões que requerem uma nova pactuação por todos os segmentos. As pessoas devem se conhecerem para poder saber o que nós queremos, quais são os desafios, e o que dá para o governo atender. E eu gostei muito do que foi dito aqui, acho que foi o ministro Barroso, sobre essa, eu acho, uma posição completamente equivocada de um setor privado tutelado pelo Estado. Ninguém tem que ir ao gabinete do ministro pedir favor. O Brasil tem que produzir, o Brasil tem que poder nos negócios, agora todos têm que produzir com uma linha de base respeitando o meio ambiente. E nós temos que ser transparentes o que a gente entende como linha de base, referência e indicadores. Vem aí os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são fruto da Rio+20. Falaram que a Rio+20 era um fracasso. Foi a primeira conferência da agenda. Foi verdade, Cláudio. Foi a primeira conferência da ONU, na história da ONU, que tem 100% da sua agenda implementada em 3 anos. Adotada. Okay? E isso vai exatamente fazer comparações entre sociedades não mais em desenvolvimento, todas as sociedades do mundo, onde a questão de sustentabilidade vai se juntar, por intermédio dos SDGs, com a questão de clima. E onde você vai ter isso, por exemplo, agora nas relações da União Europeia com o Mercosul. Isso é a proposta da União Europeia, quem estava em Bruxelas viu isso, de fazer essa nova plataforma, esse novo framework, de poder avaliar o desempenho e as relações que você está, de fato, promovendo desenvolvimento, crescimento, inclusão social, mas sustentabilidade. Uma visão global, onde o multilateralismo se coloca de outro jeito. Tá? E, obviamente, eu não vou discutir aqui a questão da paz, porque isso é uma outra agenda completamente distinta, mas isso é o multilateralismo. Então, o que fica de experiência é o seguinte, mais do que acreditar no Brasil, nós somos um país que fazemos a diferença. O Brasil reduziu 80% das suas emissões em relação a 2005, mesmo com a recente oscilação, 79%, por Rito não me condenar, oscilação do desmatamento. Para resolver desmatamento ilegal, porque tem um legal, autorizado em lei, que as pessoas se recusam. Tem os ambientalistas mais puristas, que acham o seguinte, não pode mexer em mais nada. Outros acham que pode mexer um pouco, mas não sabe aonde e como. Outros acham que a Amazônia é intocável, mas o resto você pode mexer. É uma confusão. Então, você precisa ter um instrumento que mostre o que você tem e por onde você vai, que é o Cadastro Ambiental Rural, e que é inegável você ter mais de 400 milhões de hectares na base, quase metade do país. O Brasil tem 852 milhões de hectares de território. Tem são mais de 4 milhões de propriedades rurais voluntariamente preencheram o cadastro. Numa tecnologia brasileira, desenvolvida pela Universidade Federal de Lavras, a maior compra de imagens satélites do mundo. Eu acabei de voltar de Washington e ouvi, não vou citar aqui, uma figura extremamente importante no mundo de monitoramento de satélites, dizer que isso jamais aconteceria nos Estados Unidos. A agricultura americana, por acaso, é aquela que disputa vários mercados com a agricultura brasileira. Tá? Nós temos nas mãos a condição de andarmos por um caminho muito mais poderoso e robusto de desenvolvimento inclusivo, sustentável e crescimento verde, ou economia verde, do que qualquer outra, e eu desafio, qualquer outra agricultura no mundo. Não quer dizer que a gente não tenha mazelas, mas a área ambiental está emprestando exatamente os ativos ambientais brasileiros,
podem e devem dar à agricultura brasileira, de fato, a nova cara da agricultura de baixo carbono. E isso inclui os biocombustíveis. Tá? Porque nós temos um zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar aprovado em lei e cumprido duramente. Porque, senão, o Ministério Público vai e pega o gestor que está fazendo o contrário à lei. E isso precisa vir, Marcos, você que está aqui pelo agronegócio, também, vai ser geneticamente modificado, você vai em várias expressões, precisa vir no Brasil essa maturidade de gerar informações que sejam compatíveis com o que você esteja no mundo. Não adianta a gente dizer que a gente é o maior biodiversidade do planeta, que a gente é o maior detentor de reservas de água doce, que a gente tem o melhor povo do mundo, que a gente bebe a melhor caipirinha do mundo, e tudo isso é verdade. Tá? Mas a gente tem que saber o contexto da globalização. A gente tem que saber como é que a gente se relaciona com o mundo. Por mais que nós sejamos continentais, e somos um país continental, mas exatamente para resolver as assimetrias regionais que nós temos, a heterogeneidade do desenvolvimento do nosso país, as injustiças que nós temos no nosso país, nós temos que entender o mundo. E nós temos que ser parte desse mundo. Tem que acabar com esse apequenamento de uma visão estereotipada e preconceituosa em relação ao mundo, que eu vejo de muitos brasileiros. Não é assim. As negociações, os caminhos de instrumentos econômicos, o desenvolvimento, isso requer diálogo, parceria, credibilidade e requer, sim, alternativas econômicas de nova geração de emprego. Ou vocês não acham que, para acabar o desmatamento legal da Amazônia, precisa, além de controle, fiscalização, regulação de mercado, precisa acabar o trabalho escravo que existe, não é isso, Patrúcio? Tem que acabar com essa vergonha no país. Tem que acabar. Tem que acabar. Eu tenho mais de 60%, e esse aqui planta madeira nativa e tenta ganhar dinheiro com isso, ele é bom de ganhar dinheiro, tá? Verdes. Você tem que acabar com 60%, as ONGs publicam os relatórios de madeira ilegal, 60% da madeira comercializada no Brasil tem suspeita de origem ilegal, 60%, 61%. No mínimo, eu estou falando de sonegação fiscal. No mínimo. Cadê os governadores e os prefeitos preocupados com isso? Não é o ministro do Meio Ambiente que resolve sonegação fiscal nesse país. Tem um caixa 2 do desmatamento. Isso tem que ser enfrentado no país, senão não acaba. Tem. Agora, todo mundo vai para Nova York e faz uma marcha pelo clima com o Mark Ruffalo, que é um charme, com a Emma Thompson, mas na hora que vão ver como é, tem que chegar no ministro da Indústria e Comércio, ministro da Fazenda, etc., e pedir procedimentos para acabar com a sonegação fiscal. Eu adorei, quando foi feita a campanha, tinha um pato amarelo pela carga tributária, na Avenida Paulista. E eu disse, cadê a anta da sonegação fiscal desse país? É fácil, é muito fácil apontar problemas, é dificílimo construir soluções. E para construir soluções, você precisa de credibilidade, capacidade de acreditar, de convencer, de ter um tempo para os seus parceiros, porque nem todo mundo vai conseguir fazer do mesmo jeito, na mesma hora, mas mais do que isso, acreditar que o Brasil faz a diferença. E a gente já faz a diferença em meio ambiente pra cacete. Desculpe os brasileiros, quem está traduzindo sofreu. Olha, nós estamos muito à frente e podemos fazer muito mais. Eu espero que a agricultura brasileira, como a energia, porque são os principais emissores, venham conosco para acabar o desmatamento e fazer o Brasil a primeira economia global de baixo carbono. E aí nós seremos mais sustentáveis, seremos desenvolvidos. Muito bem, obrigado. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Isabela. Deixa eu sacanear aí, vou sacanear agora. O Guilherme está mexendo comigo aqui, essa candidata nem a síndica, tá? Vou logo dizer. Estou fora. Muito obrigada, Vocês são os Isabela. candidatos. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Muito bom ver a plateia te aplaudindo de pé ali. Muito obrigada. Era impossível cortar a Isabela, gente. Desculpa aí, pessoal da organização. Cadê o rapaz que foi abatido a tiros, coitado? Mas como a gente... Ele está escolhido ali, o menino está assim. A gente, enfim, já está bem adiantado no horário, mas só para não perder a oportunidade de vocês fazerem uma pergunta, então, eu sinto muito, mas a primeira pergunta, então, a gente vai fazer, tá aqui, por favor, alguém pode dar um microfone para ela, e depois eu vou também ler uma do Twitter, e aí a gente encerra rapidinho, vou pedir só que vocês sejam bem breves na resposta. Por favor, você pode falar o seu nome? Eu já fiz pelo Twitter. Então tá. Olá, tá. Você é a Denise?
Tem uma turma ali em cima, nervosa. Então vamos lá. Nervosa, Então vamos. Se apresenta, por favor, o seu nome. Meu nome é Manuela, sou doutoranda na Imperial College of London. A minha pergunta, um pouco direcionada para a Elizabeth, mas aberta para toda a mesa, é sobre o pedido recente da volta da tarifa de importação do etanol, agora mais baseada numa proposta da diferença ambiental da produção. Como é que está a aceitação no governo disso, e se pode ser usado como exemplo para outros produtos no Brasil, ou ser estendido para a Mercosul, até para outros países, para as tarifas alfandegárias, elas também levarem em conta essa diferença ambiental dos produtos. Acho que eu vou fazer já do Twitter que tenho aqui, e aí vocês vão respondendo todos juntos. Gente, eu tenho muitas perguntas aqui, o pessoal do Twitter está realmente mandando muitas perguntas, mas, enfim, eu vou escolher uma delas aqui. O Juliano perguntou para a gente, enfim, né, a gente já conversou sobre os desafios para implementar as estratégias de desenvolvimento sustentável no Brasil, mas quem são os adversários das estratégias de desenvolvimento sustentável no Brasil, na perspectiva de vocês? Então, acho que a gente pode terminar com essas duas perguntas, contando um pouquinho sobre os desafios, como superá-los e, enfim, os atores. Bom, tá difícil falar depois da Isabela, né? Falta até fôlego. Mas essa questão, quem são os detratores, na linguagem das redes sociais, né? Eu acho o seguinte, toda mudança gera efeito distributivo. Isso a gente tem que saber que tem os que perdem, tem os que ganham, né? E a gente tem que encontrar, então, o caminho aí de sair com uma solução em que ganhe mais, né? Mas o fato é, quem perde, quem tem dificuldade de conviver com uma economia de baixo carbono, de uma economia globalizada, porque economia de baixo carbono é globalizada, né? Como é que a gente circula e identifica esses agentes que vão perder e tem que ser negociado, né? Nós temos que negociar e encontrar o caminho. Então, não vou nominar aqui quem são aqueles que estão impedindo esse desenvolvimento, mas eu acho o seguinte, temos que conversar com todos e encontrar a melhor forma de seguir adiante, né? Sobre imposto de importação, não sei se estava alguém perguntando aqui, existe um pedido, sim, no Brasil para fazer uma revisão. Na verdade, a tarifa sobre etanol é a tarifa externa comum do Mercosul, é de 20%. Hoje nós estamos na lista de exceção com 0%, e houve um pedido, então, de revisão num momento em que vai se formando um estoque estrutural de etanol nos Estados Unidos, um estoque bastante relevante, com China fechando o comércio deles, aumentando a tarifa de 5 para 30, a Europa com antidumping contra os Estados Unidos. Naturalmente, você vai ter um excesso de oferta e de importação para o Brasil. E como, enfim, esse comércio vai acontecer, seja por uma questão de excesso de oferta no mercado, seja por uma demanda pontual nesse ano que nós tivemos geada e teve uma queda de produção, isso gerou um fluxo de importação importante. Esse fluxo de importação levantou a questão, bom, nós estamos importando um etanol que tem mais emissões do que o etanol brasileiro. Portanto, nós estamos indo ao contrário daquilo que a gente quer fazer no médio e longo prazo. Existe um programa sendo construído em cima de diferenciação por emissão de carbono de cada um dos combustíveis. Então, gasolina, biodiesel, etanol segunda geração, etanol, enfim. Então, você classifica e isso faz parte aí de uma política de definir uma estratégia de redução de emissões para uso maior de renováveis. Então, isso estaria indo contra a maré, vamos dizer assim.
E dito isso, foi adotado, então, foi feita uma análise de metodologia, inclusive da Agência de Proteção Ambiental Americana, usando a mesma metodologia, comparando aí os etanóis brasileiro e importado, e se definiu uma tarifa. Isso foi definido por uma empresa que é especializada nessas questões de emissão, etc. E qual era a tarifa sobre etanol importado que revelaria que estaria expressando o diferencial de emissões. Tá? Então, é esse o contexto da questão das emissões. Isso não quer dizer que nós vamos importar a zero ou exportar a zero, que fechamos a economia, porque a tarifa não é capaz de fazer isso, né? Mas é para alinhar esse objetivo em termos de emissões. Muito obrigada, Elizabeth. Gente, eu lamento muito, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar o painel agora. Mas eu informo que, para os que estão aqui presentes, os palestrantes vão estar aqui com a gente ao longo do dia. Fazer uma Claro, questão de por ordem. favor. Eu estou sendo aqui... É claro que a imprensa já reagiu, né? Então, eu fui instado aqui por um dos jornalistas que eu mais admiro no Brasil. Eu falei que tem gente que escreve, que não entende, gente que escreve como negociador sem nunca ter sentado sentado à mesa de negociação. A imprensa brasileira é uma das imprensas mais bem informadas sobre a questão de clima, até porque a gente fazia os bastidores com a imprensa nas conferências de clima, para ajudar no processo de convencimento. A sociedade tem um papel extremamente estratégico de você fazer a agenda andar mais rápido. Então, eu vou nominar aqui meu querido amigo Cláudio Ângelo. Não estava me dirigindo a você, não. Você é um ótimo jornalista, ajudou para burro, mas tem gente escrevendo artigos aí sobre negociação que eu li e mostra realmente um completo desconhecimento do que vai pela frente. Mas, de qualquer maneira, eu quero, já que eu puxei a palavra, dizer o seguinte, começaria tudo outra vez. Dizer o seguinte, olha, gente, olhem sempre pelo lado positivo, não desanimem. Tá? Em 32 anos de vida profissional, eu já vivi vários momentos terríveis, mas a gente sempre consegue construir uma saída. E é inegável que a questão ambiental veio para ficar. Podem até tentar jogar a gente para trás, tá? Mas a gente levanta, e aqui ninguém está vivendo de autofagocitose da questão ambiental. O que a gente tem que fazer é mudar a mentalidade desse povo que está aí. Precisa de muito debate, muito convencimento e reconhecimento real sobre as dificuldades que às vezes as pessoas querem mudar, mas não têm os caminhos para mudar. Tá? E é natural que as pessoas sejam conservadoras no primeiro momento. Então, eu sempre digo que é melhor acreditar no ser humano do que achar que não. Mas uma ideologia, como dizia o Cazuza, eu quero uma para viver, que seja essa de um mundo mais justo e mais de baixo carbono, porque senão, querido, nós vamos nos ferrar. Entendeu? Essa é a grande verdade. Obrigada. Bom, então com essa... Obrigada, Isabela. Com essa mensagem final, então, só queria aqui, em nome da organização, agradecer imensamente a vocês, nossos palestrantes, por terem aceitado o nosso convite, por tanto conhecimento compartilhado, por estarem aqui junto com a gente, pela disponibilidade, pelo tempo. Agradeço também a cada um de vocês que está aqui e a todo mundo que tem acompanhado o nosso evento pelo live streaming. E, bom, espero que a gente saia daqui mais motivados para perseguir tudo isso que a gente conversou nessa mesa. E mais um banho de tese. Obrigada. Parabéns para a organização do evento. A moçada mandou muito bem até agora. Foi ótimo. Muito bem, parabéns aí para todos esses estudantes, porque são um evento feito por vocês. Obrigado. Fantástico.